Olá, vamos agora responder aqui as questões sobre sujeitos processuais. Primeira questão diz o seguinte: no processo civil, a denunciação da lide terá cabimento quando? Letra A. Terceiro interessado pretende intervir no processo. Esse é o conceito de assistência, né? Conforme nós vimos no vídeo anterior sobre introdução às intervenções de terceiro. Terceiro pretende o bem da vida discutido em processo alheio. Esse não é o conceito de denunciação da lide. Demandado pretende exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Segundo o artigo 125 do CPC, é precisamente essa a conceituação de denunciação da lide. Vamos ver as demais questões, por enquanto este é o gabarito. Fiador pretende trazer ao processo o afiançado. Não é esse o caso. Próxima questão. Devedor solidário pretende intervir no processo em que seu codevedor é demandado. Esse é o conceito de chamamento ao processo. Portanto, o gabarito dessa questão é letra C. Próxima questão. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente, quando? Letra A. Entre elas houver comunhão de direitos ou obrigações relativamente à lide? Sim, essa é a ideia do litisconsórcio, uma questão de economia processual. Se há, de fato, comunhão de interesses, comunhão de direitos, por que não litigar juntos, né? Então, a princípio, este é o gabarito. B. Os direitos e as obrigações não derivarem do mesmo fundamento de fato ou de direito. Não, é necessário que haja o mesmo fundamento, ao menos de fato, ou o mesmo fundamento de direito, senão não faz o sentido reunir aquelas duas obrigações, aquelas duas ações em um mesmo rito processual. Então, está errada a letra B. C. Entre as causas não houver conexão pelo objeto ou causa de pedir. Não, é necessário, inclusive é uma das hipóteses aí do litisconsórcio, que haja conexão entre as causas, ou a causa de pedir, seja ela próxima ou remota, ou o objeto, né? Não precisa ser os dois, mas pelo menos um aí estar presente para que haja o litisconsórcio. Então, está errada, por enquanto é a letra A, o gabarito. Não ocorrer afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito? Não, né, senhores? Tem que ocorrer alguma afinidade. Nós não podemos ingressar em juízo, num processo, simplesmente porque eu tenho afinidade com um outro demandante, mas essa afinidade, se não for jurídica, não irá aí alcançar o fim que é o instituto que é procurado, que é necessário ao Instituto do Litisconsórcio, né? Então, é necessário, sim, que haja um ponto comum de fato ou de direito. Os demandantes não podem simplesmente ajuizar causas juntos, ajuizar causas em litisconsórcio, simplesmente por desejar. Há uma finalidade jurídica, inclusive do artigo 113, que traz aí as hipóteses do litisconsórcio. Então, o gabarito é a letra A, que trata da comunhão de direitos ou obrigações relativas à lide. Gabarito da segunda questão, letra A. Terceira questão. Quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes, o litisconsórcio será classificado como, vamos relembrar aí o conceito de litisconsórcio? Qual é o litisconsórcio necessário? Aquele que para a eficácia da sentença seja necessária a citação de todos os litisconsortes. Não é o caso aqui do enunciado.
B, unitário, é justamente o conceito que é tratado aqui no enunciado. Unitário será uma sentença que será a mesma para todos os litisconsortes. Então, sim, a letra B é o gabarito da nossa questão. Ulterior é aquele litisconsórcio que não ocorre desde o início do ajuizamento. Não há um agrupamento, seja no polo passivo, seja no polo ativo, desde o começo. Esse agrupamento ocorre por alguma situação posterior ao ajuizamento. Portanto, ele, ao invés de chamar-se litisconsórcio posterior, a doutrina traz também essa denominação, ulterior. Mas é basicamente o litisconsórcio que ocorre no decorrer dessa relação processual. Por fim, o litisconsórcio simples, né, senhores, que faz aí, faceia, né, faz o contraponto do litisconsórcio unitário, é o litisconsórcio em que o juiz irá emitir aí uma sentença diferente para cada litisconsorte. Então, o gabarito da questão é a letra B, litisconsórcio unitário, ou seja, aquele em que a sentença precisa ser uniforme para todos os litisconsortes. Quarta questão. A denunciação da lide objetiva. Qual é a finalidade da denunciação da lide? Vamos ver as assertivas. Trazer ao processo os devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns deles, parcial ou totalmente, a dívida comum. Não, senhores, esse é o conceito de chamamento ao processo. Então, letra A está errada. A denunciação da lide objetiva a trazer ao processo terceiro, contra o qual a parte tem direito de regresso, caso venha a ser perdedora na ação principal. Perfeito. Justamente a denunciação da lide visa aí trazer uma economia processual, uma vez que será discutido na mesma relação processual o direito de regresso contra a pessoa efetivamente culpada naquela relação. Então, a letra B está correta. Vamos ver as outras questões, as outras assertivas. C. Trazer ao processo o proprietário ou possuidor da coisa demandada. Isso era a antiga nomeação à autoria, que nós tratamos, que não é mais, neste código de 2015, considerada aí uma intervenção de terceiros. Então, não está errada. Essa questão, a alternativa C está errada. A denunciação da lide, segundo a alternativa D de dado, objetiva, trazer ao processo terceiro que tenha interesse jurídico na sentença a ser proferida. Aqui não está claro se o interesse jurídico ele é institucional ou é interesse jurídico em que alguma parte seja vencedora. Se for um terceiro que tenha interesse jurídico institucional, seria o amicus curiae. Se for um terceiro que seja parcial, que tem interesse na vitória, seja do autor, seja do réu, então seria aí o assistente. De toda forma, não é caso de denunciação da lide, portanto, não é a alternativa D de dado. O gabarito dessa questão é letra B de bola. Podemos confirmar isso no artigo 125, inciso 2, que traz aí justamente os requisitos dessa questão. Senhores, quando da disponibilização do material didático foi colocada aí a quinta questão. Porém, a quinta questão é da turma de recursos, ok? Então, os senhores podem desconsiderar porque não trata aí de assunto da nossa ementa. Finalizamos aqui. Esse foi o gabarito, portanto, das questões relativas a sujeitos processuais. Até mais!